Bom dia, irmãos. Mais um dia na presença do Senhor, né? Hoje vamos fazer 1 Crônicas, capítulo 13 e versículo 14. Amém? Vamos fazer um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, irmãos? Então, o título de 1 Crônicas, capítulo 13 é A Arca é depositada em casa de Obed-Edom. E o versículo diz assim: Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom, 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tinha. Amém, irmãos? Então esse versículo nos ensina que a presença de Deus traz bênção. A arca permaneceu na casa de Obed-Edom, por 3 meses. E durante esse tempo, Deus abençoou grandiosamente a casa de Obed-Edom, sua família e tudo que lhe pertencia, porque a arca era Deus, Era a presença de Deus, Em cima da arca tinha 2 querubins, 2 anjos com as asas abertas, um encontrando o outro, e no meio ficava ali Deus, Então a arca era a presença de Deus. Por isso que na casa de Obed-Edom foi 3 meses, durante esses 3 meses teve um tempo abençoado, porque Davi estava trazendo ela de outra cidade, e deixou ela na casa de Obed-Edom, Então Davi não conseguiu levar até onde ele queria ter levado, então ele deixou 3 meses ali na casa de Obed-Edom. Então esses 3 meses foram 3 meses abençoados, porque a presença de Deus estava dentro da casa dele, E esse tempo Deus abençoou sua família e tudo que lhe pertencia, porque a arca é a presença de Deus. Assim eu falo, irmãos, quando a gente chama a presença de Deus todos os dias dentro da tua casa, ali Deus vai arrumando a tua casa que está bagunçada, Pondo tudo no lugar, Bem restaurando a tua família, bem ajudando a família a ter direção, andar na sua presença, Então, é o que simboliza esse versículo aqui, que Deus, quando Ele está presente, tudo anda, tudo prospera, nada fica igual estava antes, Então, nós devemos clamar, Senhor, clamar ao Senhor, a presença dEle dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, Porque a presença de Deus é poderosa, então ela nos abençoe, E tira todo aquele mal que está naquele lugar, Então é o que eu faço. Todo dia quando eu levanto, irmãos, eu vou orar, No meu lugarzinho que eu oro todo dia e clamo. Primeiramente a gente tem que clamar a presença de Deus, Para que a vida continue andando, mas em paz, porque nós tendo a presença de Deus, nós vamos ter o quê? Paz, Direção, Ser fortalecido pelo Senhor, Então, Deus deseja habitar na vida daqueles que o recebem com reverência, amor e obediência. Quando nós colocamos o Senhor no centro da nossa casa e do nosso coração, sua presença transforma a nossa vida, Porque Deus vê muito o coração, Então nós temos que estar com o coração totalmente purificado para que Deus possa habitar, Então não devemos levar maldade para o coração, porque contamina não só o coração, contamina todo o teu corpo,
Então devemos, irmãos, deixar nosso corpo, né? Porque é morada do Espírito Santo, sempre limpa, sem maldade na cabeça, ficar falando de um, ficar falando de outro, né? Sempre tem alguém para a pessoa ficar falando. Não, para com isso. Vamos entrar em oração, vamos chamar a presença do Senhor e sempre que puder esteja em oração, falando com o Senhor, porque o que Ele quer de todos é sua intimidade com Ele, um relacionamento com Ele. Então vamos deixar esse negócio de querer pegar, ficar falando mal dos outros, sempre estar no centro das bagunças, das contendas, né, das confusão. Vamos ter uma vida tranquila com o Senhor, porque aonde há, né, obediência, reverência para o Senhor, né, amor, Ele vai estar ali, habitando e ajudando, né, o seu povo. Então Deus deseja habitar no coração, se o seu coração estiver limpo, porque a única coisa que Ele olha de todos é o coração. Ele vai estar ali habitando, Ele vai estar te ajudando, Ele vai estar dando direção. Então vamos deixar nosso coração sem pecado, sem maldade, sem ficar falando mal do irmão, de um para outro, fala mal de um, fala mal de outro. Deus não quer essas coisas, né? Vamos deixar isso para lá. Vamos só ter nosso coração limpo para o Senhor, né? Porque sua presença transforma nosso caráter, né? A gente vai transformando cada dia. O Espírito Santo habitando dentro de você, dentro da tua casa, ele vai transformando o teu caráter e fortalece a tua fé, né? E nos dá paz para continuar, porque não tem coisa melhor que você fazer o teu caminho, você trilhar o teu caminho na paz, né? Aí você chega em qualquer lugar, porque sem paz nós nem saímos do lugar, né? Com contendas, com confusão, com fofocaiada. Deus não gosta nada disso, irmãos. Vamos falar bem dos irmãos, vamos proteger os nossos irmãos, vamos orar por eles todos os dias, pedindo que Deus fique na presença deles, né? Vamos fazer uma corrente de oração, que todos estamos aqui para um propósito e Deus quer trabalhar em nós. Então vamos fazer uma corrente de oração, né? Então, um falando de Deus, um para o outro, e vai falando, e se forma numa corrente, né? Uma corrente de oração. Então, vamos passar coisa boa, né? Vamos ter pensamento, vamos limpar nossa mente, ter pensamento bom, para que Deus venha habitar na nossa presença, na nossa casa, né? No nosso coração, porque é o que Ele quer de todos, né? Que tenha o coração blindado, para que Ele possa vir habitar. Amém, irmãos? É o que eu entendo desse versículo hoje. Mesmo em meio às dificuldades, devemos confiar no Senhor. Confia nele, creia firmemente, com sinceridade, que o Senhor venha para nos ajudar. E está aqui, né? Não busque apenas as bênçãos de Deus, né? Busque a presença dele todos os dias, né? Onde a presença de Deus é honrada, a direção, paz e cuidado por Ele, né? Então devemos reverenciar o Senhor, devemos honrar, porque aonde nós honramos Ele e reverenciamos Ele, Ele traz direção, paz e cuidado, seu cuidado, que Ele cuida dos que são seu. Amém, irmãos? É o que eu entendo hoje. Glória a Deus desse versículo. É isso aí, irmãos. Vamos fazer uma oração. Senhor, quero que Tua presença esteja sempre na minha vida e na minha casa. Ensina-me a Te honrar e a viver em obediência. Que a minha família seja abençoada pela Tua presença e que permaneça firme em Ti todos os dias. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, é o que eu entendo hoje desse versículo. Glória a Deus. Então, Deus abençoe o teu dia. Fica na presença de Deus, honrando, reverenciando Ele. Amém? Deus abençoe, irmãos. E não esqueça de ler a Bíblia. Amém? Porque a Bíblia aberta é Deus falando conosco,
falando na terra. Amém? Deus abençoe, irmãos. Tenha um dia abençoado.